bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Queremos agradecer a você, amigo, por sua correspondência, por sua oferta e também a sua oração. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vamos estudar o versículo 6, mas antes, vamos orar. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e pelo verdadeiro ensinamento que obtemos a partir dela. Nossa ajuda na caminhada cristã. Usa, Senhor, a tua palavra hoje. Conforte os corações daqueles que estão passando por dores, sofrimentos, perdas, insegurança. Enche o nosso coração com a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 6 diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo tinha a forma de Deus antes de tomar a forma de servo. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Este texto fala de 3 formas. Sublinhe aí na sua Bíblia. No versículo 6 vemos a forma de Deus. No versículo 7, a forma de servo. E no versículo 8, a forma de homem. Observe que Jesus existia em forma de Deus antes de tomar a forma de servo. No versículo 6, a palavra forma não se refere à aparência ou às características externas, mas à essência e à natureza de Deus. Já no versículo 7, forma refere-se à essência e à natureza de um verdadeiro servo. No versículo 8 lemos: e achado na forma de homem. Aqui, forma se refere à sua humanidade. Sendo Deus, ele tomou forma humana e a forma de um servo. O Senhor Jesus Cristo tinha a forma de Deus. Ele era Deus. Na sua encarnação, passou a ser visto como um homem, passou a ter todas as características de um homem, foi semelhante aos homens. A ênfase do versículo 6 é que Cristo Jesus é coeterno, tendo a mesma essência do Pai. O Senhor Jesus foi enfático ao ensinar sobre a sua divindade, a tal ponto que os que ouviam queriam matá-lo, pois se dizia igual a Deus. Encontramos isso em João capítulo 5, versículo 18. Paulo diz que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Não teve por usurpação ser igual a Deus. Bem, o nosso Senhor Jesus afirmou a sua divindade. Em João capítulo 10, versículo 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Em João 14, 9, ele disse para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Será que Jesus era verdadeiramente Deus ou estava usurpando um título que não lhe pertencia? Quem vê a mim, vê ao Pai. O que lhe dava o direito de dizer isso? Amigos, o que Jesus afirmou era seu inerente direito, seu direito eterno. Muitos falsos cristos têm proclamado ser Deus, mas o Senhor Jesus é Deus. A manifestação física que assumiu em sua encarnação foi o que lhe permitiu ser percebido pelo homem. Jesus Cristo é Deus manifestado em carne. Ele assumiu em sua encarnação o que eternamente era seu por direito. Ele é Deus, e essa manifestação física, ao encarnar-se, foi a maneira que Deus usou para ser visto e compreendido pelos homens. Quando Jesus disse que era igual ao Pai e coeterno como ele estava dizendo a verdade. Ele não se apropriou de algo que não lhe pertencia. Se eu disser que eu sou presidente das Nações Unidas, estaria usurpando de um título que não é meu. Eu não sou presidente das Nações Unidas e não tenho ambição de ser. Agora, Jesus não estava afirmando algo que não era verdadeiro. Lemos em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João, capítulo 1, versículos
1, 14 e 18. Algumas pessoas dizem ser algo mesmo não sendo verdade, mas o Senhor Jesus nunca foi culpado disso. Voltando a Filipenses 2, vemos no versículo 6 a apresentação do soberano Filho de Deus. Anote aí na margem da sua Bíblia, próximo ao capítulo 6. Cristo é soberano. Ele é igual a Deus. No versículo 7, o vemos como servo. Embora ele fosse Deus, ele não exigiu que fosse servido, mas colocou de lado, temporariamente, o exercimento de sua plena soberania para tornar-se um servo. Observe como o soberano se rebaixa e se torna um servo. A frase esvaziou-se a si mesmo é o que os teólogos chamam de kenosis, ou esvaziar-se a si mesmo. Em sua encarnação e crucificação, Cristo se esvaziou de algo, mas, com certeza, ele não se esvaziou de sua divindade. Isso não era possível. Ele não poderia deixar de ser Deus. Este versículo nos fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. Kenosis, ou seja, o autoesvaziamento significa que ele tomou forma de um servo, tornando-se semelhante aos homens. Não há menção de Nosso Senhor abandonando qualquer um dos atributos essenciais da divindade. Na sua encarnação, ele não deixou de lado a forma de Deus, ele simplesmente tornou-se a forma de homem, de servo. Quando se fez carne e se esvaziou, por assim dizer, em favor da humanidade, Jesus deixou de lado alguns direitos, como o de Filho Eterno de Deus, mas ele nunca deixou de lado sua divindade. Cristo Jesus sempre foi Deus, em nenhum momento deixou de ser Deus. Tenha em mente que Paulo está pedindo por humildade de espírito entre os crentes. Para isso, ele fala do exemplo perfeito de humildade genuína, o Senhor Jesus, e de que maneira perfeita e completa o nosso Senhor demonstrou humildade genuína e verdadeira, descendo da sua infinita soberania à escravidão. Deus se fez homem. Ele possuía a essência da divindade, mas foi feito à semelhança do homem, tomando sobre si a essência da humanidade, mas sem pecado. Abrindo mão de seus direitos, Jesus se humilhou para identificar-se conosco. Ele tomou para si um corpo como o nosso e enfrentou uma existência humana limitada na Terra. Amigos, o mundo nunca testemunhou uma expressão de auto-renúncia e humildade tão verdadeira como esta. Quando pensamos sobre o fato de que Deus se fez homem, trabalhou com as mãos, enfrentou a vida em cada aspecto como um homem comum, serviu, se entristeceu e sofreu, ficamos admirados. O soberano acima de todos se fez servo de todos. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós podemos ver o soberano no versículo 6 e o servo no versículo 7. Já o versículo 8 fala de seu sacrifício. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cada passo que Jesus dava o levava a uma maior humilhação e, por fim, à morte. Da glória até a Gólgota, nosso bendito Senhor passou por uma humilhação que culminou com a sua morte voluntária, o sacrifício por pecadores como eu e você. Ele morreu por causa do pecado. Ele não precisava morrer porque não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado e a morte são inseparáveis. Eles estão sempre ligados na Bíblia. Deus disse a Adão e Eva em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ezequiel 18,4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. O pecado e a morte estão sempre ligados na Bíblia. Mas veja, o Senhor Jesus não tinha pecado. Ele escolheu voluntariamente ser nosso substituto e nosso Salvador. Havia outras maneiras de morrer que Cristo poderia ter escolhido, mas ele escolheu a mais baixa possível ao submeter-se à degradante, vergonhosa e mais dolorosa forma de morrer que o homem tinha inventado. Veja em sua Bíblia, e morte de cruz. Por que esta declaração? Porque essa era a maneira mais humilhante de morrer naqueles dias. Morrer na cruz era a morte mais degradante possível. Agora tome cuidado para não interpretar mal o texto aqui quando diz, tornou-se obediente até a morte.
Isso não significa que o Senhor se rendeu à morte. Cristo é o vencedor da morte. Ele deixou isso claro quando ressuscitou triunfantemente do túmulo. Um dos propósitos da encarnação de Cristo, uma das razões pela quais ele veio do céu à terra, foi para derrotar e destruir a morte. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, lemos: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Após a ascensão de nosso Senhor ao céu, ele testifica o seguinte em Apocalipse 1,18: Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que grandioso versículo, não é mesmo? Sua morte mostrou o grau máximo de obediência ao qual nosso Senhor chegou. Ele escolheu uma forma de morte reservada para escravos e criminosos. Através de seu sacrifício na cruz, ele mostrou a sua humildade e obediência de uma maneira sem igual. Não há na história outro caso semelhante. Precisamos, portanto, cair aos pés de nosso Senhor e confessar como é grande seu amor e quão indignos somos. Foi um longo caminho do trono celestial para a cruz do Calvário. Você percebe o que é verdadeira humildade? Você percebe agora o que significa ser verdadeiramente humilde? De sorte que haja em nós o mesmo sentimento. Começando com o versículo 9, indo ao 11, vemos a sua soberania. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O maravilhoso aqui é que aquele que se humilhou foi exaltado novamente. Aqui, nesta passagem, sua exaltação se expande para outras áreas. Em nenhum momento, desde a vinda de Cristo a esta terra, todo joelho se dobrou diante dele. Em nenhum momento, toda língua confessou o seu senhorio, mas por causa de seu ato voluntário de humildade e de auto-renúncia, ele está exaltado ao lugar de mais alta autoridade e soberania. Na sua primeira vinda em humildade, foi-lhe dado um nome. Lemos em Mateus 1,21, E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Apenas uma pequena porcentagem da raça humana tem respeito e reverência por esse nome. Para nós, os cristãos, este nome é precioso. É em seu nome que nós obtemos a remissão dos pecados. Ele disse em Lucas 24:47, é em seu nome que os filhos de Deus se chegam a ele em oração. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. João 16:23. Os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo amam e respeitam o seu nome. Em Atos 4:12 lemos, E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Romanos 10:13 diz, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é odiado e desprezado por muitos, mas, amados, nós adoramos e respeitamos esse nome. Estamos vivendo em uma geração em que o nome de Jesus se tornou muito comum. É comum nas religiões ouvir o nome Jesus. Meu amigo, você pode pronunciar esse nome, mas isso não significa que ele seja seu Salvador e Senhor, diante de quem você se ajoelha, em submissão. Se ele não é o seu Salvador e Senhor, então não use esse nome. O dia virá quando o Filho de Deus virá à terra outra vez e cada pessoa se sujeitará a ele como seu soberano. Naquele dia a terra se encherá da glória de Deus em todas as nações e raças, e todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje, multidões se ajoelham diante de homens, ídolos e imagens, mas naquele dia, todos os seres humanos, todos os judeus e gentios, se ajoelharão diante dele. A cena que Paulo descreve não trata de uma restauração final de todas as almas, como alguns erroneamente ensinam. Não é isso. As palavras de Paulo não indicam uma adoração voluntária ao Senhor Jesus. Esse ponto de vista não tem base bíblica. Aqueles que o adorarem naquele dia
não estarão mais dispostos a adorá-lo do que estão hoje. Bom, voltando ao tema humildade, a Bíblia diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. Jesus Cristo se humilhou e o Pai o exaltou. Esta é a lição desta passagem em Filipenses. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicá-la. Devemos ter a mente de Cristo. Sua atitude mental e moral para com os outros deve ser a nossa atitude para com os outros também. Devemos estar dispostos a tomar a forma de servo, dispostos a ser mal interpretados e até mesmo desprezados. E amigos, se agora não estamos dispostos a sofrer com Ele e por Ele, não poderemos reinar com Ele no porvir. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5:6. Bom, nosso tempo acabou por hoje. Se Deus quiser, voltaremos no nosso próximo programa, continuando o estudo dessa série. Que Deus o abençoe. Obrigado por nos ouvir e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.